anterior, nós aprendemos o conceito de fluxo de caixa e como estruturar um diagrama de fluxo de caixa, que é a representação gráfica dessa série de entradas e saídas de caixa. Na aula de hoje, nós vamos compreender como analisar para saber se esse projeto é viável do ponto de vista econômico. Nesse processo, além de fazer o fluxo financeiro de entradas e saídas de caixa, nós faremos alguns métodos chamados de análise de viabilidade econômica para saber se esse projeto, comparado com outras alternativas de investimento no mercado financeiro, se ele é viável e atrativo do ponto de vista econômico. Vamos lá? A essência da análise de viabilidade econômica de um investimento está no ROI. O ROI, retorno do investimento, representa quanto obtivemos de retorno ao ter realizado determinado investimento. Parte do pressuposto que as saídas de caixa, os desembolsos de caixa, são os valores investidos e que as entradas de caixa, os valores positivos, são o retorno desse investimento. E todo investidor quer saber se ele fez uma boa escolha no investimento, medido essencialmente pelo ROI. Mas nós vamos ver que tem outros métodos que podem ser utilizados para essa análise de viabilidade. Parte-se do pressuposto que a mera representação gráfica de um diagrama de fluxo de caixa não é suficiente para avaliar o real desempenho de um projeto ou de um investimento. Para isso, nós normalmente utilizamos algumas metodologias, das quais as mais conhecidas é o valor presente líquido, VPL, Net Present Value, e a taxa interna de retorno do projeto, ou Internal Rate of Return. Quando estamos falando do valor presente líquido, nós estamos falando de um método que calcula o valor presente de uma sucessão de entradas e saídas de caixa, deduzindo o custo de capital, a taxa de custo de capital desse projeto. Ou seja, é a soma das entradas e saídas descapitalizadas, uma a uma até o momento zero. Ao confrontar a soma do valor presente de todas as entradas de caixa, que são os rendimentos, com as das saídas, que são os investimentos, encontramos o seu valor líquido, ou seja, o valor presente líquido. Mas e a taxa interna de retorno? O que é? Mas e a TIR, a taxa interna de retorno? O que é esse método? Lembrando que aqui nós estamos falando de taxa, então nós estamos falando em um percentual. E a TIR é um método que calcula qual o percentual de retorno de um projeto para a empresa. Ao encontrar essa taxa, geralmente ela será comparada à taxa mínima de atratividade, para que se decida se o projeto deve ou não ser aceito, aprovado. Em outras palavras, é a taxa de desconto que faz com que o valor presente líquido, o VPL, de um projeto seja igual a zero. Ou seja, o meu fluxo de entrada e saída de recursos, ao aplicar a nossa taxa interna de retorno, ele me levará a um VPL zero. Resumindo, quando calculamos o valor presente líquido, encontramos uma expressão monetária, ou seja, um valor expresso em reais, dólar ou em alguma outra moeda, que representa o fluxo final desse meu projeto de investimento. Já no caso, quando falamos da taxa interna de retorno, o resultado obtido é um percentual que evidencia qual foi o rendimento percentual desse meu investimento. Vale lembrar que quando eu estou calculando o valor presente líquido, eu tenho que informar qual é a minha taxa de desconto, qual é o meu custo de capital. Já no caso da taxa interna de retorno, eu não preciso saber qual é essa taxa, esse custo de capital. Na verdade, é isso que eu quero saber. Qual é a taxa percentual de retorno que eu terei ao final desse meu projeto. Nós temos algumas representações matemáticas, algumas fórmulas matemáticas que evidenciam essa nossa análise. Por exemplo, para o cálculo do VPL, eu tenho o somatório de todas as receitas, de todos os recebimentos de um fluxo de caixa, sobre o qual eu também faço o desconto de todos os desembolsos que eu tive de capital para poder investir nesse meu projeto. Lá no caso da minha taxa interna de retorno, também é uma taxa que me trará esse fluxo de caixa ao valor zero. Ou seja, ele faz um cálculo matemático que identifica qual é a taxa que me trará esse fluxo de caixa a um valor zero. Vamos rever aqui
o exemplo que tínhamos utilizado na aula passada da representação gráfica de uma operação de compra de uma máquina para a empresa por R$ 1.000 e seus respectivos fluxos de entrada e saída de caixa, no qual, ao final do período, a empresa estima vender a máquina por um valor residual de R$ 500. Lembrando que nós fizemos a representação gráfica, uma linha que evidencia o tempo, início e término do meu período de investimento. Eu tive aqui uma saída de caixa inicial, seta para baixo, período 0. Tive uma série de recebimentos de caixa no período 1, período 2 e período 3. No período 3 também tivemos um desembolso de caixa de 80, uma saída de caixa. No período 4 recebemos 440 e tivemos um desembolso de R$ 120. Ao final do projeto, no período 5, tivemos a venda da máquina por um valor residual de R$ 500. Também fizemos aqui a representação em um quadro demonstrativo do nosso fluxo de caixa. Lembrando que a taxa de desconto, o custo de capital dessa empresa, é uma taxa de 10% ao ano. Então, trazendo os valores para o quadro, eu tive uma saída de R$ 1.000 no período 0, uma entrada de caixa no período 1 de R$ 200, R$ 200 no período 2 de entrada de caixa, R$ 320 de entrada de caixa no período 3, só que agora também tem uma saída de caixa de R$ 80 no período 3. Período 4, uma entrada de R$ 440, uma saída de R$ 120. No período 5, a entrada dos R$ 500, que é o valor residual desse meu fluxo de caixa, e a somatória das entradas deu R$ 1.660. Somatória das saídas deu R$ 1.200. Em valor futuro, 1.660 menos o investimento de 1.200, eu tenho um valor de R$ 460. O único problema nesse fluxo de caixa é que eu não descontei o custo de capital de 10%. E é isso que nós vamos fazer agora com a calculadora HP12C para calcular o Net Present Value, ou valor presente líquido, e a taxa interna de retorno, Internal Rate Return. Calculadoras em mão, então vamos fazer aqui o nosso cálculo com a HP12C. Nós vamos utilizar aqui potencialmente as teclas azuis e laranja. Primeiro, clicando em G, vamos utilizar o CF0, Cash Flow do período 0. Em seguida, usamos o CFJ, Cash Flow dos períodos seguintes. Em algumas situações, podemos usar o NJ, que representa N períodos repetidos de fluxos de caixa. Em seguida, utilizaremos a função laranja, clicando em F, NPV para calcular o valor presente líquido, e também F e RE para calcular a taxa interna de retorno. Muito bem, para começar o cálculo, vamos limpar os registros de memória da nossa calculadora, F, fim, F, hash. Vamos lá, o nosso primeiro fluxo é de 1.000, ele é negativo, então clique em Change Signal, CHS, G, e esse é o CF0, é o período 0. Em seguida, R$ 200, que é o fluxo de caixa do período 1, G, CFJ, ele já interpretará como fluxo do período 1. E o período seguinte, 200, G, CFJ, e ele interpreta que isso é o período 2. No período 3, temos 320, Enter, menos 80 de uma saída de caixa, menos. Tenho então caixa líquido de 240. É esse valor que nós inseriremos, clicando em G, CFJ, para ele considerar como período 3. O período 4, nós tivemos aí um recebimento de 440, Enter, mas eu tenho que subtrair 120 menos. 320 é o fluxo de caixa líquido. Clico então em G, CFJ, para ele interpretar como quarto período. O período 5, R$ 500 do recebimento da venda da máquina, G, CFJ, e ele interpretará como período 5. Vamos colocar a taxa de juros, 10%, dada no enunciado. Clicamos aqui em I. E agora vamos fazer o cálculo do valor presente líquido. Clique em F, NPV, e eu tenho que o fluxo de caixa livre desse meu projeto é de R$ 56,45. Agora eu vou calcular a taxa interna de retorno, clicando novamente em F,
e IRR, taxa interna de retorno. Temos então que a taxa interna de retorno é de 11,86%. Isso é a taxa interna de retorno do meu projeto. Vamos colocar em mais casas decimais, 5 casas decimais, para ter um valor mais aproximado, 11,85937, essa é a minha fração aí, percentual da minha taxa interna de retorno. Agora que já temos os valores calculados, onde eu tenho um valor presente líquido de 56,45 e uma taxa interna de retorno de 11,86% ao ano, eu preciso avaliar, comparar esse meu retorno com investimentos que eu poderia realizar no mercado financeiro. Quando olhamos para o valor presente líquido, ele está expresso aí em valores monetários, há uma regra básica que precisa ser considerada. Ao fazer o cálculo, se o resultado for maior do que zero, o projeto é viável, porque eu estou conseguindo remunerar adequadamente o valor investido. Bom, temos aqui um valor positivo, 56,45. Então sabemos que esse projeto ele é viável. Há situações em que eu tenho um projeto menor que zero, ou seja, com valor negativo. Nesse caso, o projeto deve ser descartado porque ele não é viável do ponto de vista econômico, ou seja, ele não está remunerando adequadamente o meu investimento. E há situações que ele pode bater no valor zero, ou seja, no ponto de equilíbrio. Ele não teve nenhum valor positivo, nem valor negativo. Ou seja, nesse caso é indiferente. Aceitar ou não esse projeto, ele é indiferente, porque o retorno dele será exatamente igual às minhas alternativas de mercado. No caso, quando trabalhamos com a taxa interna de retorno, eu tenho um percentual que eu preciso comparar com a minha taxa mínima de atratividade. Ou seja, qual é a remuneração mínima que eu preciso em investimento para que ele seja viável economicamente. Se eu imaginar aqui que a minha TMA seja de 10%, que aliás era o custo de capital dessa empresa, então eu tenho um resultado superior à TMA, 11,86, que é superior aos 10%. Então esse meu projeto ele é viável. No caso, não se esqueçam, veja lá nas aulas anteriores o que é a TMA. E nesse caso, seria conveniente adequar a TMA ao risco desse projeto. Outro detalhe é que se ele for menor do que a TMA, se por exemplo a minha TMA for de 13%, esse projeto não é viável economicamente porque ele não está remunerando adequadamente o investimento. E se ele for igual a zero, da mesma forma que o VPL, ele é indiferente. Posso ou não investir nesse projeto de acordo com a minha intenção de investimento. Vamos aqui para mais um exemplo de desempenho do fluxo de caixa. Um investidor fez uma aplicação financeira no valor de R$ 18.000. Após 30 dias, fez um resgate no valor de 9.300. Passado mais 30 dias, fez outro resgate no valor de 5.500. Por último, passados mais 30 dias, ele sacou o restante no valor de 4.700. Bom, eu tenho vários valores de entrada e saída de caixa, mas o que eu quero saber é o seguinte: qual foi a taxa interna de retorno dessa operação? Para isso, vamos fazer aqui primeiro a representação gráfica do fluxo de caixa, uma linha reta, período inicial do lado esquerdo, período final do lado direito, e vamos lá. O primeiro foi um desembolso, porque eu fiz uma aplicação financeira, então seta para baixo, o período zero, menos R$ 18.000, é um valor negativo, porque eu tive um desembolso de caixa. Bom, o primeiro período que eu tive aí uma movimentação foi R$ 9.300 no período 1, eu fiz um resgate de 9.300. Período 2, eu fiz outro resgate de 5.500. Então, valores positivos, seta para cima. Por último, eu resgatei o restante no valor de 4.700 e esse aí foi o período 3. Um detalhe muito importante é que quando nós estamos trabalhando com o cálculo da taxa interna de retorno, os períodos têm que ser iguais. Então, vamos imaginar que o período 1 seja 30 dias, período 2, 60, período 3, 90 dias. Eu não posso trabalhar com períodos mensais e trimestrais, porque aí o cálculo será diferente aí da nossa rentabilidade. Mas aqui já temos a representação gráfica e já podemos ir para a nossa calculadora fazer aí o cálculo efetivo da taxa interna de retorno.
Muito bem. Aqui aquele nosso fluxo, o nosso quadro com o fluxo, onde no período 0 eu tive uma saída de caixa de 18 mil, período 1 a entrada de 9.300, período 2 uma entrada de 5.500, no período 3 R$ 4.700. As minhas somatórias de caixa, eu tenho de entradas 19.500 e eu tenho de saída 18 mil reais. Se eu fosse fazer o cálculo em valor futuro, né, ou seja, sem considerar a taxa de desconto, eu teria então um fluxo positivo de R$ 1.500. Não posso considerar isso como valor presente líquido, porque eu não fiz um desconto ao custo de capital dessa operação. E vamos fazer o cálculo agora na calculadora HP 12C. Muito bem, limpe a memória da máquina, a pilha de registro. 18.000, change signal, G, CF0, que é o fluxo de caixa inicial. 9.300, G, CFJ, período 1. Ele entenderá que é o período 1. Em seguida, 5.500, G, CFJ. 4.700, GCFJ, ele entenderá que é o período 3. Clico em F, taxa interna de retorno, e eu tenho aí então que a taxa interna de retorno desse meu projeto é de 4,68%, colocando 4 casas decimais, 4,6827. Voltando para as duas casas decimais, 4,68, que é a minha taxa interna de retorno desse projeto. Chegamos ao final da nossa aula, na qual você aprendeu a como utilizar o valor presente líquido e a taxa interna de retorno na análise de viabilidade econômica de um projeto. Embora seja uma ferramenta muito utilizada no mundo corporativo, aliás, fundamental para análise de projetos, quando você estiver fazendo um investimento na sua vida pessoal, tente avaliar o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Faça os exercícios da apostila, pratique bastante e bons estudos.